Fala, fala, fala galerinha, boa noite, boa tarde, bom dia. Então vamos lá. Para a gente começar a entender a nossa querida trigonometria lá na frente, seno, cosseno, tangente, a gente precisa entender primeiramente a questão dos ângulos notáveis, né? Nós temos o seno de 30, seno de 60, né? Cosseno de 30, cosseno de 60, cosseno de 45, seno de 45, tangente. E aí normalmente a gente está acostumado a pegar os valores e utilizar. Mas, peraí, Vantos, de onde vêm esses valores? Esses ângulos notáveis, como é que eu faço para achar? Pode ser que eu não lembre da musiquinha, na hora esqueça. Vantos, tem alguma forma de eu achar esse valor do seno de 30, o cosseno de 30, seno e cosseno de 60 e de 45? Tem. Então eu vou apresentar para vocês aqui algumas ideias bem legais, tá? Então a primeira, com essa parte de ângulos notáveis, vamos pensar o seguinte. Na primeira situação aqui eu tenho um triângulo equilátero, né? E o triângulo equilátero, o que a gente tem a particularidade dele? Primeiro, todos os lados são iguais. E segundo caso? Bom, segundo caso, nós sabemos que o ângulo dele, ó, é de 60 graus, ó. Todos eles têm um ângulo de 60 graus, tá? Então eu vou botar aqui, ó, 60 graus. Bem bonitinho, bem legal. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não sei o lado desse triângulo. Então, como é triângulo equilátero, eu sei que os lados são iguais, eu vou chamar de L, L e L, né? Só que aqui, ó, eu levantei a altura desse meu triângulo equilátero. Então, quando eu levanto a altura, eu vou chamar aqui, ó, de H. Chamei de H, tá? E aí, como essa altura aqui é um triângulo equilátero, eu posso dizer que esse pedaço aqui é L sobre 2 e que esse pedaço aqui é L sobre 2. Por quê? Essa altura cai exatamente na metade desse lado, que também é L. Se a gente somar L sobre 2 mais L sobre 2, a gente tem igual a L. E aí, ó, pensa o seguinte. Essa reta aqui, que é a altura, ela também vai ser a bissetriz desse meu ângulo aqui em cima. Então, aqui embaixo, ó, 30 graus. Beleza? Então, até aí, tranquilo. O que a gente pode fazer? Primeira coisa, Pitágoras. Né? Por quê? A gente tem o lado, esse outro lado aqui, L sobre 2, e aqui a gente tem a altura, em que essa minha altura, ela não está em função de L. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha altura e vou colocá-la em função de L. Mas para que isso? Calma que você já vai entender, ó. Então, aplicando o Pitágoras, eu vou escolher esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, 60, 30, né, em que eu tenho aqui, ó, o ângulo de 90 graus, a altura, o lado L e o outro lado L sobre 2. E aí, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, L ao quadrado, é igual ao meu cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E aí, ó, vou fazer o seguinte, ó, L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. E como eu quero colocar em função de H, eu vou fazer o seguinte, ó. O meu H ao quadrado nada mais é do que, Wanderson? Vou passar para o outro lado, ó. Vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Isso aqui dá 3L ao quadrado sobre 4. H é igual a raiz disso. Quando eu tiro a raiz desse valor, vai ficar L raiz de 3 sobre 2. Então, eu achei a minha altura e a minha altura agora está em função de L também. Mas, Wanderson, para que você fez isso? Olha, vou pegar o mesmo triângulo 1, né? O mesmo triângulo 1, que aí você já vai entender o porquê do seno de 30. Tá? Quando a gente tem a questão do seno, o seno a gente tem isso aqui, ó. O seno de um ângulo, né? Ele é igual ao cateto oposto sobre a minha hipotenusa. E aí, olha o que vai acontecer aqui. Quem é o meu cateto oposto? Por exemplo, eu vou escolher um ângulo, ó. Qual o ângulo que eu tenho aqui? Eu tenho o ângulo de 60, eu tenho o meu ângulo de 30
E eu também tenho o meu ângulo reto, 90 graus. Por isso que eu apliquei o meu Pitágoras aqui. E aí, ó, quando eu pego o meu 60, ou o meu 30, vou escolher o de 30. Então, ó, o seno de 30 graus é igual ao meu cateto oposto. Quem é o cateto oposto, Vandes? Bom, o cateto oposto a 30 é L sobre 2, ou seja, L sobre 2. Sobre a minha hipotenusa. Quem é a minha hipotenusa? L. Opa, peraí. Quando eu faço isso aqui, dá L sobre 2 vezes 1 sobre L. Opa, simplifico, ou seja, o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. E, Ivans, tá dando igualzinho lá, hein? Então vamos tentar outro? Vamos fazer o seguinte, agora eu tenho o seno de 30, né? Vou fazer agora, ó, o cosseno de 30 graus. E quem é esse cosseno de 30 graus? Esse cosseno de 30 graus nada mais é do que quem é o cateto adjacente ao 30 graus ali. Todo mundo consegue ver, ó, adjacente junto, ó, é a minha altura. Só que eu já sei o valor dela, Vandes, ó, L raiz de 3 sobre 2, ó. L raiz de 3 sobre 2 sobre a minha hipotenusa, que é L. Opa! E, Vandes, quando eu faço isso, ó, simplifica, fica raiz de 3 sobre 2. Beleza? Caraca, Vandes, tá ficando fácil. Tá ficando fácil? Pera aí. Vamos melhorar isso aí então, ó. Já fiz o seno de 30 e o cosseno de 30, né? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer o seno de 60 graus. Quem é o seno de 60? Ó, peguei o seno aqui, ó. Seno de 60 é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto a ele? É H. Só que H é L raiz de 3 sobre 2, né? É. Ó, L raiz de 3 sobre 2 sobre a minha hipotenusa. Quem é a hipotenusa desse triângulo? Opa, é L. Ivans, simplifico de novo. Raiz de 3 sobre 2. E tá ficando fácil isso aqui, hein? Vandes, se agora eu vou fazer, já que eu aprendi, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer agora o cosseno, ó. Então, quem é o cosseno de 60? Então, ó, cosseno de 60 graus nada mais é do que, olha lá, ó, cosseno dele é o cateto adjacente, opa, que tá junto aqui, ó, L sobre 2. Então, ó, é L sobre 2 sobre a minha hipotenusa, que é o que? L. Então, ó, L sobre 2 vezes o inverso, 1 sobre L. Simplifico, opa, cosseno de 60 é 1 sobre 2. Caraca, então é daqui, Wanderson, que vem essa relação? Sim. Esses ângulos notáveis, esses valores de seno e cosseno, vêm daqui, né, do triângulo equilátero. Desse triângulo equilátero, eu divido ele em dois triângulos retângulos e dali eu vou ter as relações entre seus lados, tá? Que aí vai gerar esses valores aqui de seno, cosseno, né? Wanderson, mas e a tangente? Né? E a tangente? Então vamos lá. Querem ver a tangente? A tangente vai ficar assim, ó. Ó, tangente. O que eu posso fazer em relação à tangente? Né? Em relação à tangente eu posso melhorar. Olha o que eu vou fazer em relação à tangente, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. O que é a tangente? Bom, a tangente, Wanderson, nada mais é do que seno sobre cosseno. Então olha isso aqui, ó. Tangente de 30 graus nada mais é do que o seno de 30 sobre o cosseno de 30 graus. E aí eu vou ter o seguinte, qual é o seno de 30? Nós já descobrimos, ó, 1 sobre 2. Sobre, quem é o cosseno de 30? Nós já vimos, ó, raiz de 3 sobre 2. E aí a gente vai ter isso aqui, ó. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ó. Opa, simplifiquei. Vai dar 1 sobre raiz de 3. Só que eu tenho que racionalizar, ó. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3
Isso dá raiz de 3 sobre raiz de 9, que dá 3. Então tá aqui a tangente de 30 graus. Vantos, então dá para fazer também a tangente de 60? Claro que dá, olha aqui, ó. Tangente de 60 nada mais é do que cateto oposto sobre cateto adjacente, ou eu posso fazer o seno sobre o cosseno. Então, ó, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, sobre o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 2, vezes 2 sobre 1. Simplifico, simplifico. Isso vai dar raiz de 3. E beleza! Então agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer assim, ó. E agora do quadrado? Nós já temos ali o seno, o cosseno e a tangente do seno do 30 graus e de 60 graus. Vamos fazer agora em relação a 45? Vamos lá, olha o que eu fiz aqui. Primeiro, isso é um quadrado de lado L, ó. Então eu vou chamar aqui de L e aqui de L, né? E aí, o que eu vou fazer? Isso aqui a gente chama de diagonal do nosso quadrado. Essa diagonal desse quadrado a gente pode descobrir, né? A gente pode descobrir esse valor. Eu vou chamar aqui de x, ó. Pronto, x. Chamei de x. Vamos descobrir quem é essa diagonal. Essa diagonal, ela corta esse ângulo de 90 graus reto, no caso, esse ângulo reto aqui, em duas partes iguais. Então nós temos o quê? Uma bissetriz, né? Que divide em duas partes iguais. Se divide em duas partes iguais, olha o ângulo que aparece aqui. Opa! 45 graus. Opa! 45 graus. E vamos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vamos aplicar o nosso querido Pitágoras. Ó, quem é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó? Esse triângulo aqui. Quem é? Opa! X ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Ou seja, L ao quadrado mais L ao quadrado, nós temos 2L ao quadrado. Ou seja, x é igual a raiz de 2L ao quadrado. O L sai da raiz, então fica L raiz de 2. Opa, já descobri meu x, Wanderson. Agora vai ficar mole, ó. Opa, o seno de 45 graus. Vamos ver quanto é que é? Cateto oposto a ele. Opa, é o que está na frente. L. Legal. Quem é a hipotenusa dele? Nós acabamos de descobrir, é o x. Só que eu já achei ele em função de L. Então é L raiz de 2. Opa. Então L sobre L raiz de 2 dá 1 sobre raiz de 2. Por quê? Simplifico L com L. Só que eu tenho que racionalizar. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Isso dá raiz de 2 sobre raiz de 4, que é 2. Ah, não acredito que é tão fácil assim, Vandos. É, acredite se quiser. E agora o cosseno de 45. Peguei esse ângulo aqui, ó. Cosseno de 45. É o cateto adjacente, que é quem? L, ó. Sobre a hipotenusa, que é quem? Opa, L raiz de 2, ó. Isso, vou simplificar L com L. Vai dar 1 sobre raiz de 2 novamente. Racionalizo. E vamos. Isso deu raiz de 2 sobre raiz de 4, que é 2. E seno de 45 e cosseno de 45 são iguais? E a tangente de 45, gente? Lembra que eu falei que é seno sobre cosseno? Não é isso? Ou lado oposto, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente? Então, ó, quem é o cateto oposto a 45, gente? L. Quem é o cateto adjacente a 45, gente? Opa, é L também. L sobre L dá quanto? 1. Ou seja, seno de 45 raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45 igual a raiz de 2 sobre 2 e tangente de 45 é igual a 1. Caraca, Wanderson, muito simples. Sim, muito simples. Tá? Aqui fica mais fácil de vocês agora saberem o porquê que o seno de 30 é meio, o porquê que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Ao invés de chegar na hora, vai que trava e não consegue decorar a musiquinha. Olha aí.
olha uma saída. Daí que vem os nossos queridos ângulos notáveis, tá? São daqui que eles aparecem, tá? Dessa relação aqui. Então, ó, quando a gente tiver esse triângulo aqui isósceles, né? Dois lados iguais e um diferente. Quais são as particularidades aqui que eu indico para vocês? Vou botar até de outra cor aqui, ó. Então, ó, primeira observação, né? Ó. Primeira observação. Quando a gente tiver essa situação, né, de 45 graus e 45 graus, essa minha diagonal, eu posso dizer que é L raiz de 2. Exemplo. Ó, nós temos aqui o lado L e o lado L. Os ângulos são de 45. Esse triângulo aqui a gente já viu, é um triângulo isósceles. Opa, olha quem é a minha diagonal, não é X? Olha a minha diagonal, não deu L raiz de 2? Ou seja, lado vezes raiz de 2. Então, por exemplo, se eu tenho um lado igual a 5 e aqui um lado igual a 5 desse quadrado, quem é a minha diagonal, Wanderson? É o lado que é 5 raiz de 2. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, ó, segunda situação, olha o bizuzinho. Quando eu olhar para esse triângulo, né, e, por exemplo, eu tiver só esse lado, e ele for um triângulo retângulo, e o ângulo dele for 45 graus, automaticamente o outro ângulo também é 45 graus. Então, se esse lado aqui é L, esse aqui naturalmente também vai ser L. Beleza? Porque ângulos iguais, lados iguais. Proporcionais, no caso, a 1. Beleza? Foi? Tranquilinho? Então aqui, ó, vou montar para vocês aqui rapidinho os ângulos notáveis, seus senos, cossenos e tangentes. E já volto com vocês. Então agora, preenchendo os valores aqui que nós já achamos, né? Em que vocês cantam a musiquinha. Então, ó, o seno de 30, nós achamos, ó, 1 sobre 2. E o cosseno, Vannes? Opa, raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30, nós achamos igual a quanto? Raiz de 3 sobre 3. E o cosseno de 45, Vannes? A gente achou raiz, o seno de raiz de 2 sobre 2. O cosseno, raiz de 2 sobre 2. E a tangente nós achamos igual a 1. E o seno, né, de 60 nós achamos raiz de 3 sobre 2. E o nosso cosseno nós achamos igual a meio. Tangente igual a raiz de 3. Então é daqui, né, daqui que vem a nossa relação fundamental. E se vocês perceberam, né, se vocês perceberam aqui, perceberam que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60? Perceberam que o cosseno de 30 é igual ao seno de 60? E aí, perceberam? Conseguiram perceber isso aqui, ó? E se vocês fizerem seno de 45 não é igual ao cosseno de 45? Ou seja, isso aqui, gente, nós podemos também chegar a uma conclusão que o seno de alfa é igual ao cosseno do complementar desse ângulo, ou seja, 90 menos alfa. Por exemplo, se nós temos alfa igual a 30, ó, seno de 30 é igual ao cosseno de quem? De seu complementar, que é 90 menos 30, que é 60. Caraca! Ou seja, ângulos notáveis, porém, ó, essa relação que vocês viram tem sentido, tá? Beleza? Isso só vai funcionar no caso aqui pra gente nos ângulos complementares, tá? Em que seu somatório dá igual a 90 graus. Beleza? Então aqui, rapaziada, já dá uma noção para vocês da onde vem, né, esses ângulos notáveis, seno de 30, seno de 60,
cosseno, tangente de 30, 45, 60. Né? Para caso você esqueça essa tabelinha que vocês já estão acostumados, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, babá. Por exemplo, aqui vocês vão ver que não está na ordem que vocês estão acostumados. Né? Aqui eu coloquei de uma outra forma. Se vocês tentarem aplicar a musiquinha aqui nessa sequência, vocês vão ver que vai dar um pouco ruim. Né? Por quê? Eu coloquei numa outra sequência. Por quê? E se for colocado uma outra sequência para vocês? Você olha e vai tentar fazer a musiquinha. Se você botar ali, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Tudo sobre o 2, raiz, tudo, não é? Vai errar. Ou seja, caso tenha algum problema, não lembra, não consigo fazer, se você tiver essa relação aqui, sabendo que o seno de 60, cosseno, 30, vem tudo de um triângulo equilátero através dessa relação, você consegue lembrar facilmente resolvendo isso aqui. E de um quadrado você tem um ângulo de 45 graus, que é um ângulo notável também, e aí você consegue através mole de só a aplicação de um teorema de Pitágoras e o conceito de seno, cosseno e tangente ali normal, você consegue achar aquilo ali. Tá? Então, rapidamente você consegue achar aquilo ali. Deixa eu só tirar isso aqui que eu estava na frente, mas tudo bem. Tá? Então ali, ó, bem tranquilo, bem suave. Valeu, rapaziada? Então isso aí é uma parte desses ângulos notáveis. A próxima matéria que eu vou trabalhar com vocês, que eu vou disponibilizar material, são as relações métricas no triângulo retângulo, que a gente vai ver a questão da semelhança, né? Vocês já até viram a questão da altura ao quadrado igual a m vezes n, tá? Vou mostrar para vocês da onde vem essa relação, tá ok? O porquê dessa relação. Foi, rapaziada? Então tenham todos um ótimo dia e até a próxima. Galerinha, então você gostou do nosso vídeo? Então chama nosso canal. Então, para o vídeo